Boa noite, alunos. Boa noite, professor. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, então chegamos já na nossa quinta semana de aula. Temos mais 4 semanas pela frente. E eu trago aqui, então, um panorama geral de como que está o nosso quadro de atividades até o momento. Então, temos todas as atividades já liberadas no YouTube para vocês. Então, desde a atividade 1, mapa, atividade 2 e 3, contando também com a semana de conhecimentos gerais. Então, prestem bastante atenção aqui nos prazos de finalização de cada atividade, pois nós temos a atividade número 1 que vence antes das demais. As demais são todas na mesma data. Outra coisa também, não se esqueçam de fazer a adesão do programa Meu Papel no Mundo. Então, se você quer receber o material físico ou digital com internet patrocinada, é o momento de estar informando referente ao módulo 53. Então, fica até o dia 5/4 para estar fazendo essa escolha. Aproveitando também, pessoal, queria falar para vocês que eu vou postar 3 arquivos lá no estúdio de vocês em materiais da disciplina. O que são esses arquivos? Vocês vão ver que vai ter 3 arquivos de DWG, além do arquivo da atividade 1 que já está lá. Esses arquivos serão alguns blocos que eu separei para postar para vocês, terão algumas simbologias também para usar em planta baixa, enfim, vai ter alguns materiais que vai ser bastante úteis para vocês no AutoCAD. Então, eu vou deixar lá para que vocês possam baixar e utilizar quando necessário, ok? Professor, fique à vontade, a aula é toda sua. Beleza, muito obrigado, Renan. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai para a nossa quinta aula, a nossa última aula prevista para o AutoCAD, tá bem? Então, a gente ainda tem alguns conteúdos muito importantes, né, para trabalhar na aula de hoje, como a plotagem, né, como enfim, a definição de escalas e criação de MViews, né, viewports no nosso desenho. A gente vai falar um pouquinho também de blocos, né, que a gente falou brevemente na aula passada, e como fazer essa transferência de blocos entre arquivos e tudo mais. Bem, eu vou colocar aqui brevemente a apresentação, só para vocês conseguirem ter uma dimensão, né, do conteúdo da aula de hoje, e depois a gente já vai para o AutoCAD novamente. Compartilhar. Aqui está. Bom, hoje então, pessoal, aqui a gente vai falar, né, a quinta aula, né, de desenho auxiliado por computador. A gente vai falar um pouquinho de blocos, escalas em blocos, edição de blocos, como fazer para a gente contar a quantidade de blocos que tem nesse desenho, né, facilitando ali a nossa, enfim, o nosso processo de fazer, por exemplo, quadros de esquadrias, e entre outras coisas. Desenho de prancha, né? Onde que a gente vai desenhar a prancha? Lá no layout, como fazer para criar os viewports, né? Para olhar para o nosso desenho modelado no model, fazer a escala desses viewports, criar a folha de impressão, né? Ou seja, se a gente faz uma folha de um tamanho customizado, a gente precisa também criar esse papel. Como fazer para editar os plot styles, ou seja, para fazer com que as linhas saiam da cor que a gente gostaria que elas saíssem, ou da espessura que a gente gostaria que elas saíssem, e como que a gente pode prever, né, como vai ficar essa prancha, tá bem? Então, esses são os conteúdos de hoje. Esses textos também vão estar lá dentro do CAD, assim como eu tenho feito nas aulas anteriores, para que vocês não percam ali de anotar alguma coisa ou outra, né, e vocês possam anotar durante a aula também, tá? Então, deixa eu sair daqui. Agora, vamos para o AutoCAD. Beleza, pessoal. Então, aqui, ó, o conteúdo da aula de hoje está aqui ao lado. A gente tem muitas outras coisas das aulas anteriores aqui, tá? Só para a gente ter aquela é, lembrança, caso alguém tenha alguma dúvida de alguma outra coisa que aparecer. Então, vamos supor, pessoal, que a gente tem aqui nosso ambiente de trabalho, né, criado do zero, né, apenas com alguns traços, algumas coisas, né, e eu preciso importar blocos, né? Eu vou utilizar os blocos que o próprio professor Renan vai passar para vocês, tá? Então, eu vou aqui abrir o meu arquivo DWG com esses blocos, igualzinho vocês vão receber.
Só um segundinho. Ó, o primeiro deles vai ser esse blocos base AutoCAD, tá? Às vezes esses arquivos vêm com referências, vocês podem ignorar as referências, porque às vezes se você abrir a referência externa, você não vai ter o arquivo que ele está fazendo referência, às vezes é uma imagem, alguma coisa do tipo. Então pode ignorar essas referências. Esses arquivos de template, muitos escritórios fazem para que possa ser padronizado o desenho desse escritório, né? Então, vamos supor, todos os projetos que saem desse escritório vão ter a mesma linguagem, né, de linhas de corte, de textos, de títulos de prancha, de achura e tudo mais. E esses desenhos, né, eles estão divididos conforme as suas escalas de representação. Então, se você quer fazer, né, uma escala, aliás, um projeto que você tem um corte de concreto ou um corte de metal, né, na escala 1:50, você pode se utilizar dessas achuras, por exemplo. Né? Então, você vai usar aquele comando que é o match, né, que você vai, vamos supor que você faça uma achura aqui fora. Eu tenho uma Ashura aqui toda desconfigurada, né? Eu quero fazer com que seja igual a essa Ashura daqui. Eu faço o match, né? Pego, por exemplo, essa daqui, clico e colo onde eu quero colar, né? No meu ambiente que vai ser aí de fato impresso, né? Então, para você copiar, né, uma propriedade de Ashura, você pode usar o match. Tá? Então, aqui, ó, match, vem para cá, concreto, certo? Então, se você quer copiar outras coisas, você pode também utilizar os comandos copy, né, o CO, ou se você quer copiar para outro projeto, você vai precisar daí dar o Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Vamos abrir um outro arquivo aqui agora. Esse arquivo, então, tem algumas bases de desenho, mas é interessante a gente usar também bases de blocos, né? Lembrem só do exercício de vocês, né, da atividade 1, né, do layout do restaurante. Tá? O professor Renan pediu para eu falar um pouquinho sobre essa atividade hoje, porque vocês estão com dúvidas em relação a algumas disposições da atividade, se precisa se preocupar com ventilação do banheiro, fluxo de carga e descarga, por exemplo, se tem uma vaga, né, para chegar esses produtos no restaurante. Pessoal, não se preocupem com essas coisas, tá? A gente tem uma atividade de desenho e não de projeto. Então, vocês vão fazer, é claro, o projeto desse layout, mas vocês não vão fazer a alteração deste projeto e nem a verificação de se ele está ok, né, em relação a esses fluxos externos ao que já tem no desenho. Tá? Então, não se preocupem com isso. Muito bom que vocês repararam realmente alguns problemas, como os problemas de ventilação do banheiro, né, e essa necessidade de ter um fluxo de entrada, né, de entregas, né, muito provavelmente seria entrega ali pelo esse depósito, que você precisa fechar a porta, depois abrir a porta da cozinha, tudo mais. Mas preocupem-se em fazer as esquadrias, né, em utilizar os comandos que a gente vem treinando aqui nas aulas, né, e esse que é o escopo da atividade, tá bem? Então, só para deixar isso claro para vocês, tá? Não se preocupem em relação a isso, tá? Estes arquivos aqui não sei se já foram postados pelo Renan ou vão ser postados brevemente, tá bem, pessoal? Então, aqui com esses blocos, vocês vão conseguir também povoar aí o restaurante de vocês, tá? Então, aqui, por exemplo, né, a gente tem as mesas, né, cadeiras de 45 centímetros, 90 por 90, mesa de 1 por 1, beleza, muito bem. Então, esses arquivos geralmente vão ser a consolidação ali de uma história, né, enfim, de trabalho de um escritório ou de uma pessoa que se organiza e sempre vai aumentando a sua biblioteca de blocos e tudo mais. Então, é sempre bom vocês terem arquivos assim de referência. Temos também aqui um terceiro programa, um terceiro arquivo, que é o arquivo de esquadrias, tá? Então, esse aqui que o professor Renan também disponibilizou, e ele vai ter portas, né, tanto em planta quanto aqui em planta também, né, quanto em vista, certo? Então, porta em planta, porta em vista. Beleza? Aqui, no caso, elas estão em linhas, elas não estão em blocos, tá vendo? Então, ó, se eu quisesse copiar tudo isso aqui, ela ia estar solta, tá bom? Beleza, pessoal, vamos fazer, então, a transferência de alguns desses desenhos, tá? Para o nosso desenho base, tá bem? Vamos supor que eu quero pegar essa porta de 90 aqui, tá? Então, eu vou dar Ctrl+C,
venho para o meu desenho base e dou o Ctrl V. Eu posso verificar se ele está do tamanho certo. Ele está do tamanho certo de 90. Bem? Então, teoricamente, eu vou ter aqui a minha linha de parede, né? Então, vamos lá. Arquiparede. Arquiparede. Eu posso fazer aqui um ambiente de 2,5 por 5. Tá bem? Aqui, 2,35. 2,35. Aqui vai ser 4,7. E por aí vai. Tá? Só para a gente ter um projeto aqui, um microprojeto, né, para a gente colocar estes blocos que a gente está pegando agora, tá bem? Vou fazer uma linha até mais aqui, posso trazer essa linha para cá e vou fechando o meu desenho, tá, pessoal? Posso usar o offset, né, ponto 15, vamos fazer para dentro, para fora. Aqui o fillet de novo aqui, fillet e fillet. Beleza, muito bem. Eu tenho aqui uma sala com essa porta, tá bem? Agora, eu posso pegar também e colocar uma janela, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, este bloco aqui. Não é um bloco, mas a gente vai transformar ele em bloco, tá? Então, vamos para a base. Temos aqui a nossa janela. Ó, o nome desse bloco, qual que é? Vamos ver aqui. Porta 90. Tá vendo aqui? O nome desse bloco é porta 90. Vamos supor que eu tenho um projeto com muitas portas, né, e com outras portas de 80 também, por exemplo. Então, vamos pegar aqui a porta de 80, de 1 metro, que ela é um bloco também, só para vocês verem como que funciona a contagem de blocos, tá? Então, eu tenho aqui 2 de 1 metro e 3 de 90, tá? Essa esquadria depois eu coloco. Então, eu posso usar o comando count, e esse comando count deste projeto, né, desta área aqui, e eu seleciono a porta que eu quero contar, né, porque a olho nu, assim, a gente não consegue perceber qual que é de 1 metro, qual que é de 90. Então, eu clico nesse bloco, e ele vai me dizer, ó, essas 3 portas são de 90, e vai aparecer aqui embaixo, ó, se vocês apertarem F2, bloco, porta de 90, 3 unidades, tá vendo? Então, isso é uma forma bastante ágil, tá, de fazer a contagem de blocos. Tá? Vocês podem também utilizar a contagem de blocos a partir deste outro comando aqui, ó, cadê? Bcount, tá? Então, vamos lá. Se eu fizer aqui bcount e selecionar tudo isso, dou Enter, aí vai aparecer aqui embaixo, ó, apertando F2, eu tenho a porta de 100 duas vezes, né? Bcount, se eu fizer com essas 5 aqui, porta de 100 aparece duas vezes. Ele está mostrando 5 objetos encontrados, sendo que a porta de 100 está encontrada duas vezes. Tá bem? Isso aqui não está como um... Ó, agora, pessoal, a gente está, então, portanto, essa porta como um bloco, né? Então, se eu quiser alterar todas as portas de uma vez só, eu posso alterar o bloco diretamente, tá bem? Então, vamos lá. Vamos supor que agora todas essas minhas portas de 90 vão ter um outro tipo de maçaneta, tá? Vão ter aquela maçaneta bem comprida, né? Aquelas coisas assim de... Enfim, vou fazer uma barra horizontal nessa porta, só para a gente notar a diferença. Então, eu clico duas vezes aqui nesse bloco e vai mostrar, né, o nome dela, porta 90. Aí eu venho aqui em OK e ele vai abrir essa janela que seria o Block Editor, né? Então, a janela de edição de blocos, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu posso pegar, por exemplo, a minha maçaneta, que eu falei que eu ia alterar, e vou alterar, fazer ela bem gigante, assim, só para ficar bem evidente a diferença, tá? Não que isso seja usual, tá, em projetos, só para a gente ver como que fica diferente. Ok, fiz uma maçaneta gigante. Venho aqui fechar o editor de blocos e salvar. Agora, todas as portas que eram as portas de 90,
foram alteradas igualmente, perceberam? Então, essa que é a propriedade principal do bloco, tá bem? Então, assim, pessoal, num projeto que vocês tiverem, por exemplo, né, usando de novo o exemplo do restaurante de vocês, né? Vamos supor que a gente tem 3 tipos de mesas diferentes. Então, assim, eu tenho meu layout lá com 3 mesas dessas, aí eu tenho mesas intercaladas menores, aí eu tenho essas mesas aqui também, que vão aparecendo aqui no meio. Vocês vão podendo se utilizar, né? Vou colocar 5, 10, 15. Então, olha, eu tenho um hall gigantesco aqui, tem um salão gigante, né? Eu quero saber quantas mesas de 8 pessoas eu tenho, né? Então, eu venho aqui em Count, clico na área do meu restaurante, venho aqui, 8, né? A mesa de 8 pessoas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, né? Ou seja, se eu olhar aqui embaixo, eu tenho 12, tá bem? Então, esse é o comando de count aplicado em blocos. Eu tenho 12 mesas de 8 pessoas. Ah, quantas mesas que eu tenho agora? Count de 4 pessoas. Vem aqui, seleciona Enter. Eu tenho 16 mesas de 4 pessoas. Então, vocês podem fazer também é, a quadros de esquadrias dessa forma. Então, vamos supor, vamos lá, vamos criar uma esquadria agora, pessoal. Então, deixa eu deletar essas mesas e cadeiras. E agora eu tenho aqui, deixa eu pegar uma esquadria diferente. Deixa eu ver o que dá para a gente usar. Aqui, vamos pegar uma dessa aqui, por exemplo. Tá, é uma porta-janela, né? O que também é chamado de porta-janela. Tá, então eu tenho aqui uma porta-janela. Essa daqui, ela pode ser aumentada, né? Então esse é um bloco funcional, que ele é muito bom por isso, né? Você pode aumentar o tamanho dela sem ter que fazer um bloco diferente, tá bem? Então aqui eu posso colocar uma janela de 3 metros, né? Que daí ela vai se adequar. Agora, se eu quero também me utilizar da propriedade do count, né, eu posso fazer aqui, né, vamos lá, um caixilho, né, vamos colocar de ponto 15 por ponto 0,5, ponto 15, fechei. Isso aqui vai ser arco e esquadria, aí eu faço aqui uma janela de abrir, vamos supor, né, que vai ter ponto 5, aí aqui vai ter ponto 0,2, espessura do vidro, só para a gente deixar bem marcado. Arquividro, a gente vem, copia, faz o mirror, apaga, traz para cá. Puxa dessa linha daqui. Temos aqui a nossa esquadria. Tá? A gente pode deixar também uma linha aqui de projeção ou uma linha de vista, né? Arquivista, por exemplo. E a gente tem aqui uma janela, que é uma janela de 1,10. Tá? Vamos supor que eu quero fazer essa janela de 1,20, só para a gente alterar ela antes. A gente pode usar aquele comando que era o comando de stretch, o S. Então, stretch, eu venho para cá 5 centímetros e eu venho para cá 5 centímetros. Beleza, agora tenho a janela do tamanho que eu quero. Eu vou criar, então, ó, uma janela de 1,20 que vai ser um bloco. Daí eu venho, seleciono essa janela, escrevo bloco. Aí eu vou dar um nome para essa janela, né? Eu vou colocar janela. Eu posso colocar J01, por exemplo, J01. Abrir vidro, 1,20 metros. Ok. Ó, não pode a vírgula, será? Isso. Então, ó, o nome da janela, aqui o nome do meu bloco, J01, abrir vidro 1,20. Aí, vamos supor que eu quero fazer uma outra janela que se repete bastante no meu projeto, uma de 1,40. Eu posso explodir esse bloco e ele vai voltar a virar linhas, né? E eu quero aumentar 20 centímetros dessa janela, eu aumento 10 para cada lado.
10 e 10. Ok. Agora eu tenho a mesma janela, né, de 1,40. Venho para cá, faço bloco, vou chamar ela de J02, J02, janela, abrir, 1,40. Perfeito. Então, agora eu tenho duas janelas diferentes. Vamos supor que eu quero inserir elas nessa sala, né? Eu quero inserir elas, duas de cada lado aqui da menor e 4 da maior deste lado, né? Então, a gente vai ter que dividir essa parede, né? Primeiro de tudo, eu divido no meio. Aí eu posso dividir este ambiente aqui. Deixa eu trocar a cor para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, ó, eu divido essa parede no meio e eu sei que cada uma dessas metades eu quero pôr uma janela no centro. Se eu fizer uma linha aqui que vai do começo ao fim, né, do trecho da parede que eu quero fazer essa janela, o meio dessa linha, né, que daí vocês vão ter através do snap, ele vai ser o meio da parede também, tá? Então aqui é o meio da minha parede. Como eu quero aqui as minhas janelas, né, eu quero janelas de 1,20, eu vou fazer um offset de 60 para cada lado. Então, offset de 0,6, vem para cima, vem para baixo, vem para cima, vem para baixo, venho com o trim. Trim, trim, trim e trim. Ok. Sempre importante fechar, tá, pessoal, essas paredes, porque a linha de parede ela é forte, então ela tem que se sobrepor à linha de esquadria, então é sempre bom fechar esses vãos com a parede. Aí sim vocês vêm com a janela, rotate nelas e vem para cá. Vocês podem se utilizar também daqueles comandos, né, de linhas infinitas, como o ray, para fazer raios que vão incidir na outra parede, tá vendo? O ray. E daí vocês fecham também aqui uma parede espelhada. Tá? Vocês conseguem passar para cá muito mais rapidamente o como fazer essas aberturas. Beleza? Posso copiar as duas, porque elas estão na mesma posição. Pego o ponto de referência, trago para cá. Ótimo. Agora eu tenho 4 janelas, né? Agora vamos supor que este trecho aqui eu quero dividir em 4. Sempre a metade, pessoal, de uma linha na diagonal e a linha em projeção aqui na horizontal vai ser a mesma, tá? Por isso que eu faço dessa forma, tá? Então, assim, acho que não vai caber 4, né? Então, deixa eu ver. Vai ficar bem próximo se for assim, né? Vamos fazer só duas mesmo aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui um offset de 70, mais um offset de 70 para o outro lado. Beleza, é aqui que eu vou ter que implantar as minhas janelas. Ok, fecho as minhas paredes. Fiz um trâmite que vocês vão precisar fazer aí na atividade de vocês. Vocês viram como eu fui associando todos os comandos que a gente foi aprendendo nas aulas anteriores, né? Ó, essa porta, tá vendo que eu puxei daquele arquivo, que era o arquivo diferente, que era um arquivo que a gente baixou, né? No caso que o Renan disponibilizou. Se eu quiser fazer com que esse arquivo tenha o mesmo layer do que o meu, eu posso editar o bloco para fazer isso, né? Então, eu venho aqui editar a porta e eu quero que essa porta, na verdade, tenha o layer aqui, que seria ó, polyline, que seria o layer arc esquadria. Beleza? Ótimo. Fechei aqui, salvei. Então, agora a minha porta ficou com o mesmo layer das minhas esquadrias que eu já tinha configurado, tá? Vamos supor, então, que a gente quer agora fazer uma boneca aqui de 10 centímetros somente, tem 2,35, eu posso fazer o stretch de 2,25. Trouxe aqui
tem uma boneca aqui pertinho, a porta vai ficar na frente da janela, mas enfim, só para a gente mostrar como que funciona, tá? Pessoal, mesma coisa, count. Quero fazer meu quadro de esquadrias. Vamos lá. Quantas J1 eu tenho? 4J1, abrir vidro. Ótimo. Fechei. Count de novo. Eu tenho duas J02. E assim vai, tá? É claro que num projeto pequeno como esse, não necessariamente a gente precisaria fazer o count, né, para contar os blocos, mas ajuda quando a gente tem muitos blocos juntos, né, no nosso, né, arquivo. Vamos supor agora, pessoal, que a gente pega um bloco desse e baixa esse bloco da internet, né, e ele vem com uma escala, por exemplo, de 637,5, uma escala totalmente quebrada, né? Então vamos lá, você baixou o bloco da mesa, ele estava falando que era uma mesa, né? Essa mesa aqui, que é com 4 pessoas, é de 1 por 1, devia ter visto antes. Vamos supor que essa é de 1 por 1 aqui, tá? Então a gente tem aqui essa mesa, uma escala de 695,3. Isso aqui. Ela é para ser de 1 por 1, mas veio totalmente errado, tá? Olha, eu sei que essa mesa aqui tem 1 metro por 1 metro e eu preciso transformar ela em uma mesa de 1 metro por 1 metro. Ela tem atualmente, ó, 695,3. Eu posso fazer uma divisão ou eu posso fazer uma escala com referência, que é muito mais fácil, tá? Então vamos lá. Se ela tem que ter 1 metro, ela vai ter que ter essa largura aqui. E mais o meu bloco tem esse tamanho todo, né? Então o que que eu posso fazer? Eu pego, seleciono meu bloco, dou o comando escala, scale, clico no ponto de referência, e agora sim eu clico ali R de referência, tá? Agora eu pego o ponto inicial e final da mesa e levo para a minha dimensão de 1 metro. Assim, eu fiz com que a minha mesa tenha 1 metro por 1 metro, bonitinho, certinho, tá bem? Por que que é bom fazer assim, pessoal? Se a gente faz a conta de qual que é o numerador e o denominador dessa divisão de fazer a mesa mudar de tamanho, né? Ou seja, reduzir. Às vezes vai dar um número quebrado, né? Então a gente tem uma opção de colocar sempre a referência de como ela está hoje para aquilo que a gente quer que ela fique, né? Que seria essa linha de 1 metro, tá bem? Então, vamos lá. Agora a gente consegue trazer essa mesa para dentro do nosso projeto e ele está compatível, né, com o tamanho da nossa planta, tá? Deixa eu ver aqui alguns comentários para ver o que que eu posso responder para vocês, tá? Vamos lá. Usa o comando align também dá. Eu não consigo deixar a escala da porta igual a das paredes. Quando eu copio a porta do template do professor, eu passo para o meu desenho, fica desproporcional, mesmo ajustando com o comando scale. A abertura da porta tendo 80 centímetros e a da parede com 80. Olha, Cíntia, tem que ver então, porque às vezes você vai ter que editar o bloco. Vamos lá. Deixa eu pegar uma porta aqui. Se você der scale na porta, ela vai desconfigurar mesmo, tá? Porque a largura dela não pode mudar, tá? Vamos lá. Vamos supor que a gente pega um bloco desse, por mais que ele é um bloco com funções, a gente vai ter que arrumar ele, tá? Vamos supor, então, que essa porta, se for esse bloco que você está falando, né? Ah, ele só aumenta a largura aqui, né? Beleza. Se for esse bloco que você está falando, vamos supor que você tem aqui, ó, 1 metro, né? E você quer que ele tenha 95 ou uma medida menor, né? 90, 80. Você vai ter que explodir o bloco, tá? Aí, explodindo, ele é um pouco mais chato de editar. Ou então explodindo, ou então editando o bloco mesmo, tá? Você faz uma cópia dele, enfim. Vamos editar esse bloco para você ver. Se eu quero, então, agora, que essa distância tenha
80, tá vendo que ela tem 92 aqui? Se eu quero que ela tenha 80, eu vou ter que vir 12 para cá, tá? Eu posso fazer daqui um offset do meu raio de giro da porta, de 12 também, e eu faço o trim ou o stretch de 12 aqui, tá bem? Esse seria o modo de você arrumar, teoricamente, né, um bloco que não é um bloco que tem essas funções aí de aumentar a largura, tá bem? Agora, se você tiver realmente esse bloco, né, com funções ou blocos paramétricos, você pode dar o scale e daí você consegue aumentar a largura aqui, né? Isso é uma forma mais fácil realmente de ajustar, tá bem? Mas geralmente quando a gente tem um bloco que não é paramétrico, a gente tem que editar ele ou fazer um outro a partir dele. E geralmente quando tem porta, a gente tem que também dar offset no raio de giro, tá bem? Beleza, pessoal. Para a gente passar agora, né? A gente falou de blocos, de escala de blocos e de edição de blocos e contagem. Vamos agora partir para o nosso desenho em planta, o desenho de prancha, tá bem? Vamos lá. Primeiro de tudo, qual que é o tamanho da minha prancha, né? A gente vai precisar é, aqui usar, né, o comando. Vamos usar, na verdade, a linha de texto 03, que é uma linha forte. A gente pode fazer aqui uma folha de 297, 420, 297. Fechamos. Ok. Vocês lembram quanto que tem de margem uma folha segundo a norma, pessoal? Lembram? É 5, é 10, é 12? A gente tem a distância de 7, tá bem? Em algumas, que seria as outras margens, né, de cima, de baixo e da direita, e temos a margem de 25 na esquerda. Isso, é 7, tá? Aí eu acredito que nas pranchas maiores seria 10, mas aqui no caso é 7. Aí a gente vem e traz essa daqui um pouquinho mais, né? Se a gente já tem 7, quer chegar em 25, precisamos de mais 18. Beleza? Só para confirmar aqui, ó, para vocês conseguirem acompanhar. Ixi, a gente não tem uma cota boa aqui para usar no layout, mas tudo bem. Então, aqui, 25, 777, tá? Aqui. Qual que é o tamanho máximo do carimbo? Vocês lembram? A gente tem uma dimensão, né, recomendada ali do carimbo de 180. Por que 180, pessoal? Porque quando a gente faz a dobra da folha, né, esse slide aqui que eu até separei para vocês, a gente pega uma folha A3, né, que tem 420 por 297, né, a gente é, pode fazer essa dobra, né, fica com 185, que seria o carimbo de 18 mais 5 de margem, dobramos uma folha com 105, né, uma dobra com 105 e a outra com 130. E daí a folha vai ficar exatamente assim, com o carimbo, né, ou seja, a legenda, e a parte de trás, que seria a nossa margem maior, né, a margem de 25. Tá bem? Pessoal, vocês estão perguntando se tem que fazer exatamente assim, tem que ver conforme está na atividade, tá? Se a atividade exige, né, uma prancha dessa forma, senão fica livre, tá bem? E sempre em relação a essas dúvidas, né, é bom checar com o tutor do polo de vocês também, tá bom? Os banheiros não têm ventilação, sim, isso a gente já falou, tá? É, André, essa atividade é de layout, tá? Não se preocupa com essa questão, tá? Pode fazer, eu sei que está errado e que não é o ideal, mas pode fazer ventilação de um banheiro para o outro, depois para fora, mas se preocupe com o layout dos mobiliários, tá? E a posicionamento dos quadris, tá bem? Não precisa alterar o projeto, tá? Que daí a gente foge um pouquinho do escopo, que seria para vocês treinarem justamente os comandos do CAD e a inserção de blocos, tá bem?
Ok, então vamos supor que a gente tem aqui o nosso carinho, tá? De ponto 15, 1.5. Que eu posso fazer um offset de 45, que vai ser o meu quadrado, onde vai ter o número da prancha, tá? Só um exemplo para vocês. Então, aqui eu vou colocar prancha 1. Eu poderia definir tudo isso aqui com os padrões de texto, tá, pessoal? Eu não vou fazer isso só pelo nosso tempo. Dois. Então, a gente tem, vamos supor aqui a nossa prancha 1, de 2, né? E aqui a gente pode fazer um símbolo de corte. Prancha 1 de 2, beleza, tenho aqui meu carimbo, sei o quanto que ele vai ocupar. A gente precisa fazer as viewports. Mas antes, para eu desenhar, não ficar desenhando aqui nesse fundo cinza, que é ruim de enxergar, eu posso já criar o tamanho do meu papel, né? Esse papel vai ser um papel A3, então de 297 por 420. Então eu venho aqui no plot e vou definir, né, que eu vou plotar de DWG para PDF. Então vejam o tanto de opções que vocês têm, tá? O interessante é fazer DWG para PDF. Você tem aqui os tamanhos já pré-definidos de folhas, né? Se você escolher o A4, por exemplo, o A3, perdão, que seria esse ISO A3, ele já vai vir com o desenho em verdadeira grandeza. Então, vocês têm que vir no ISO Full Bed A3, que daí ele não vai ter nenhuma margem pré-definida pelo programa. Então, a margem é você que desenha, tá bem? Então, ó, ISO Full Bed A3, 420.297. Aí vocês vêm aqui, qual que é a área que eu quero plotar? É a área de janela, window, tá? Então, eu venho em window, clico aqui e ele vai pedir para eu mostrar qual que é essa janela que eu quero imprimir. Essa janela começa aqui e termina aqui. Aplica. Como a gente desenhou ali em verdadeira grandeza, né, em milímetros, a escala fica aqui certinho, 1:1, né? Então eu posso já fazer o meu preview. Olha, ficou tudo azul, né? Então eu preciso também configurar a minha plotagem. Beleza. Pelo menos até agora eu já apliquei meu layout, minha janela, bonitinho, posso fechar, que ele vai atualizar, né, o meu campo de trabalho do layout, tá bem? Eu estou fazendo no layout, tá? Isso mesmo. Eu estou aqui com essas linhas azuis, já está difícil de enxergar. Agora eu quero começar a deixar minha prancha conforme ela vai ficar depois de impressa, tá? Então, primeiro de tudo, né, a gente precisa escolher um plot style, tá? Se vocês não têm nenhum, às vezes é interessante vir aqui no monocromático e alterar, tá bem? Então, monocromático, ele vai vir pré-configurado, né, de uma seguinte forma que, se eu não me engano, é que eu já mudei isso tantas vezes, então, se eu não me engano, ele já vem com todas as cores no preto. Se não, vocês vão ter que escolher aqui, vem da primeira até a última, com Shift e clica, e daí coloca todas para imprimir em preto, tá? Aplica, ok. Aplicar o layout, beleza. Agora, quando você dá o plot e você vai em preview, agora a tua prancha ficou preta, certo? Então, pessoal, vamos lá. Como que a gente fez isso, né? Então, plot. A gente vem aqui do lado, né? Plot Style Table, né? Que vem a impressora com uma ferramenta do lado. A gente escolhe, né, o plot style que chama monocromático ou monocromo, tá? Beleza. Clicou no monocromático, você clica na impressora, edita as cores que você tem, as cores do desenho. Então, aqui do lado, né,
Essas cores coloridas que aparecem do lado esquerdo são as cores que a gente enxerga o desenho e a gente desenha com base nos layers, né? Então, se eu tenho um layer que é vermelho, outro amarelo, outro verde, outro azul, tudo aquilo que é da mesma cor vai ter um comando para se plotar de uma seguinte forma, né? Então, aqui tudo que é vermelho está plotando com a cor preta, né? E tudo que é amarelo está plotando com a cor preta e com o peso de linha de 0,8 e por aí vai, tá? Então, ó, vamos lá. Agora está tudo preto, perfeito. Mas, quando eu venho para o meu layout, eu ainda não tenho, né, tudo preto de novo. Como que eu faço para visualizar aquilo que eu quero é, é, enxergar como meu resultado final, né? Eu tenho esse comando aqui, que é o comando que eu falei na aula passada que eu usava bastante e não estava lembrando, é o Page Setup Manager, tá? Page Setup Manager. Com esse comando, eu consigo vir aqui no Layout 1, que é onde eu estou desenhando, e modificar. É uma página muito parecida com a da plotagem, mas não é a mesma, tá? Só que daí você tem que vir somente aqui embaixo do monocromático e clicar Display Plot Styles. E daí você vai começar a enxergar o jeito que você vai imprimir durante o desenho, que é muito, ajuda muito, tá? Para não confundir. Então, ok. Venho aqui, fecho. Agora eu consigo enxergar da forma que ela vai ser impressa enquanto eu desenho, tá? Então, pessoal, quais comandos que a gente usou agora, tá? Vamos deixar aqui anotados. Primeiro de tudo, né? Plot. Aí depois eu vou no canto superior direito e clico em monochrome. E depois eu clico na impressora, né? Editar, tá? Primeiro de tudo foi isso. Então eu venho em plot, venho no canto direito, seleciono monochrome e edito aqui do lado, tá? Do lado esquerdo eu tenho as cores que estão no desenho e do lado direito é como cada uma delas vai ser impressa. Beleza, pessoal? Beleza. Agora, para a gente enxergar o nosso layout dessa mesma forma, eu preciso fazer outro comando, que é o Page Setup Manager. Aí depois eu clico, né, em Layout 1, ou no layout que você esteja desenhando, e daí eu clico lá em cima, que vai ser o Display Plot Style, tá bem? Ativando ele, ok, fecha, você vai enxergar da forma que está configurado. Ok. Então, pessoal, esse é o macete para vocês enxergarem tudo como já vai ser impresso. Está este modelo na atividade 1, tá? Seria basicamente essa cota, tá, pessoal, de 18. Não está escrito em nenhum lugar essas dimensões? Ou está escrito que é para ser conforme a norma? De qualquer forma, a gente tem aqui 18 centímetros. E aqui de altura, eu fiz um espaçamento de linha de 1,5. Então aqui tem 4,5. Se a gente fizer uma linha a mais, ele vai ter aqui 4,5, 6, tá? Esse é o que eu acabei de fazer. Eu não sei se ele está exatamente igual ao anterior. Ah, o anterior ele está com a primeira linha maior. Mas é desenho conforme a norma, tá, pessoal? A norma ela vai dizer mais sobre os 18 centímetros do que sobre a altura, tá? Então, pode ser um pouquinho variado se não tiver as medidas exatas e sigam aquilo que a norma pede, pelo menos, tá? Beleza. Ok, tenho a minha prancha montada, já tenho o meu espaço de trabalho, agora eu preciso trazer meu desenho para cá, né? Para isso, o comando é mview ou mv. Eu posso fazer do tamanho que eu quiser a princípio.
aparece tudo que tem lá, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu sei que eu quero, ó, trazer aqui, ó, essa minha sala, né? Não é nem um salão isso aqui, é uma sala. Beleza. Só que eu quero que ela fique numa escala específica, né? Não adianta eu colocar de qualquer tamanho aqui. Eu venho, clico 2 vezes no meu MView. Cuidado, pessoal, para vocês não fazerem assim, ó. Se você der um zoom muito grande no MView e clicar, você não vai conseguir sair mais. Porque você vai começar a dar zoom, ó, e você está perdido lá dentro do MView, tá? Mas você pode dar Ctrl Z daí. Aí você tem que enxergar o fim dele. Aí sim você clica. Daí você pode dar zoom tranquilo que não vai se perder, tá? Então aqui, estou dentro do MView. Vou dar o comando zoom, Z, Enter. Como eu estou desenhando em metros e a minha folha está em milímetros, eu vou usar aí o comando de 1000/100 XP, que significa, né, que eu estou desenhando na escala 1/100, num campo de desenho onde cada metro é 1000 milímetros, tá bem? Então, assim, para facilitar, se você desenha em metros e a prancha está em milímetros, sempre vai estar o 1000 no começo. E depois, esse 100 XP vai ser a escala que você quer. Se você quer 1/50, é 1000/50 XP, tá? Então, ó, aqui está na 1/100, beleza? Agora, a gente percebe uma coisa. Esse móvel aqui, ele tá sólido preto, né? Não pode ser assim. Ele tá numa pena, né, que a pena vai ser a 0 móveis. A gente pode ver como que ela está sendo plotada, né? Ela está plotando com a cor preta. Se eu mudar a cor dela, eu posso ver o que que acontece. Tá? Ó, 254. Como a gente está no monochrome, ela vai plotar preta de qualquer forma ainda, né? Aí eu tenho que vir aqui no plot, venho no monochrome de novo e altero. A cor de número 254, eu quero que ela plote conforme o objeto está desenhado. Então, ao invés de eu dizer que o 254 vai ser plotado como preto, eu vou dizer que ele vai ser plotado conforme o objeto. Salvei, saio daqui. Agora eu tenho uma pequena diferença. Eu consigo enxergar pelo menos os perímetros. Beleza. Aí eu tenho que fazer outra coisa. Vamos lá. Vamos abrir o bloco para ver quais são essas achuras que a gente tem, que a gente precisa implotar da forma correta. Essa aqui é a cor 251. Então, já anota aí que a cor de 251 é, nota, a cor de 251 precisa ser real. Ok. A cor. Aqui é um outro bloco, então vou ter que entrar em outro bloco. A cor de 252 tem que ser conforme o objeto ou conforme ela mesma, né? E a cor de 253, mesma coisa, conforme ela mesma. Ok. Fechei. Volto lá na minha impressão. Layout. Venho na minha configuração de plotagem, monochrome. Vou para 252. Coloco que vai ser impresso como a 252. Venho aqui na index, né? Procura 252 aqui, ó. 252, ok. 253, ela vai ser impressa como ela mesma, ou seja, como a 253. E a 251, seleciono a cor, 251, ok, salvei. E agora eu consigo pré-visualizar. Agora, tá vendo que a gente tem as próprias cores que foram definidas do bloco para a mesa, certo? Se eu fechar, ela vai atualizar aqui também. Beleza, pessoal? Então é assim que vocês vão configurando, né, as cores. É claro que é sempre bom a gente ter sempre a mesma cor. Se você quer, por exemplo, fazer uma achura de parede, né? Vamos lá, eu quero fazer que a minha parede tenha uma achura sólida, que ela vai ter o layer archatch. Aí eu venho aqui, posso pintar todas essas minhas paredes.
eu posso ver qual que é a cor do meu arc-hat. Ó, ela está na cor 8. Eu posso falar que não, eu quero meu arc-hat na 251, já que configurei a 251, ou então a 253, para ficar mais leve. Coloquei o meu arc-hat na 253. Perfeito. Agora eu venho no meu layout, tá vendo que minha parede já está, né, bonitinha com o meu hatch na cor cinza. Se eu tivesse colocado o arc-hat, deixa eu editar o layer novamente. Se eu tivesse colocado o arc-hat como, por exemplo, essa cor 4, que seria o magenta, ele iria desconfigurar e ia ficar preto, tá vendo? Porque todas as cores estão para ser impressas na cor preta. Tá? Então, somente algumas que a gente geralmente escolhe para ser plotadas nas cores reais, tá? Então, vamos lá, vamos voltar o nosso arc-hat para 253. Uma coisa que é legal também, vamos supor, que eu gosto de fazer às vezes em alguns projetos, é pegar o arquividro, que é o 150, e plotar esse vidro também azulzinho. Tá? A gente pode fazer assim. Então, vamos lá no plot, monochrome, venho aqui no 150, coloco para ser plotada a cor real. Tá? 150. Ok? Salvei. Agora, atualizo aqui, ele vai ficar com as minhas esquadrias de vidro, né? Com a cor azul. Professor, Oi? temos uma pergunta aqui sobre exatamente as cores. Ele perguntou, mas eu preciso alterar para preto todas as cores antes da plotagem ou posso mudar para preto só as linhas de margem e carimbo? É, olha, a maioria das linhas construtivas vai ser preta mesmo. A questão que você vai mudar vai ser a espessura da linha, né? A pena. E a gente vai falar disso agora, tá? Mas geralmente já tem que mudar tudo para preto, sim. É melhor, porque você começa de todas iguais e depois vai dando diferença para as linhas que você quer deixar diferentes, sabe? Ó, o que que a gente precisa fazer agora também? Tá vendo que a parede está em cima da linha? A achura da parede está em cima da linha de perímetro da parede? Então eu posso pegar essa parede e fazer o draw order, né? E jogar ela lá para o fundo. Draw order, back. Aí agora, vocês perceberam que a gente tem o perímetro da parede forte, né? E acima da achura, né? Então isso torna a legibilidade do projeto melhor, né? A gente teve também aqui, né, uma colega falando, né, do comando pspace, que sai aqui do nosso mview também, se a gente ficar travado. Agora, vamos supor, né, que a gente tem aqui eu ver aqui, eu posso desenhar, fazer um offset de 1 metro, como se fosse uma falsada. Aqui, um caminho que está vindo diretamente, e um offset de 1 metro para cada lado aqui. Tá, então, aqui eu estou fazendo, vamos supor que a gente está fazendo o entorno aqui do nosso projeto, as calçadas e tudo mais. Tá? Então, qual que é a linha de vista, né? O piso a gente não está enxergando em corte. Então, a gente tem que ter uma pena um pouco menor, né? Então, a gente vai para a arquivista, né? Arquivista 1, por exemplo. Aí eu posso fazer aqui, eu quero um canteiro, né? Uma grama aqui e tal. Eu vou fazer essa achura e vou colocar, né, no layer, arquivegetação, por exemplo. Eu não sei se tem aqui criado. Deixa eu ver, paisagem, plantas. Vou colocar no layer plantas, só para facilitar. Aí eu posso vir aqui no plantas, posso colocar uma achura de grama, ou então posso definir uma cor também para ser, né, a cor da minha grama, né, para ficar plotada também no projeto, certo? Que seja 71, né? Então eu venho para cá, também não aparece, aparece toda preta, porque eu preciso configurar 71, né? Então eu venho aqui na 71,
e digo que ela vai ser conforme o objeto. Vamos ver se já vai funcionar assim. Ela vai ser assim conforme o objeto. Por coincidência, 71 é a mesma da esquadrilha, então eu vou ter que trocar. Então eu tenho que pegar aqui o planta e tenho que mudar para outro. Seja 75. Opa, qual que é? 73. Então vamos lá, vamos voltar. 71 não pode ser colorido porque minha porta é 71. Então eu venho, troco o 71 para preto novamente e venho em 73 e transformo na cor do objeto. Salvo, atualizo. Como que eu estou atualizando? Pessoal, estou usando o comando regen all. Existe o comando regen all, que você vai regenerar todas as linhas. Tá? Então, rea é o comando. Beleza. Consegui aqui fazer agora, né, o meu canteiro, né, de grama. Beleza, agora eu posso pegar, inclusive, os blocos que eu já tinha separado aqui, né, que eram blocos de paisagismo, por exemplo, e posso fazer aqui, né, a implantação dessas árvores, por exemplo. Então, que seja uma dessa, eu vou colocar aqui também, né, no plant, né, que era o nome do layer. Então, vejam só como não vale a pena a gente ter muitos layers diferentes para a mesma coisa, né? Então, a gente traz todos para o layer plant, por exemplo, né? Ou então, se eu quero que ela fique com uma sombra escura, eu posso colocar no layer vista, né? Ou então, eu crio um layer plant 2 que vai ser daí para dar também esse contraste, senão ela vai sumir, né, no fundo da grama. Então, vamos lá, vamos criar o layer plant 2. Eu venho aqui, clico no plants, venho aqui em copiar, ele vai criar com base no meu plants anterior, eu vou criar aqui agora um layer com a cor de número 75. Vamos ver se vai dar muita diferença, né? Agora eu vou nomear essa layer como arc-árvore, só para manter aquele padrão, tá? Arc-árvore de layer 75 vai ser esse daqui. Arc-árvore. Ok. Vamos lá ver se ele já está plotando certo. Provavelmente ele está preto, né? Porque o 75 ainda não foi configurado. Então eu venho aqui no 75, coloco para plotar conforme o objeto, né? No caso do objeto, como é um bloco, pode ser que tenha outros layers dentro do objeto. Então, se a gente quer manter a plotagem 75, a gente vem no index aqui e coloca 75. Ó, ok, beleza. Eu não sei agora se ele está preto ou não. Deixa eu fazer um teste. Eu posso vir aqui também alterar esse bloco e transformar ele inteiro, né, no by layer e colocar aqui arc árvore. Pronto. Agora eu tenho certeza que vai ser impresso da forma que eu quero, né? Aqui, ó. Olha só, o 75 ficou meio confuso, né? Então, às vezes é melhor mesmo eu manter ele num layer de vista ou algo do tipo, né? Ou então alterar. Eu não preciso, toda vez que eu vou alterar como essa árvore vai ser impressa, alterar a layer. Eu posso alterar somente também a forma que ela vai ser impressa. Se eu quiser que todo o verde escuro seja impresso com um amarelo, eu posso configurar aqui também, tá? Não vai ser muito útil, vai ser meio confuso, né? Mas a gente pode, por exemplo, ó, o verde escuro, 75, eu quero que ele imprima como um magenta. Aí ele vai ficar assim, tá? Então, percebam como vocês podem padronizar as coisas a nível de layer e depois fazer com que elas se comportem de uma forma diferente a nível, né, de plotagem, tá bem? Então, 75, eu acho que a gente pode manter a plotagem em preto, né? Ok, reconfigurei e assim ficou, certo? Então, pessoal, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui também. Pode falar, desculpa a minha velocidade aí, pessoal. Que dúvidas que vocês tiveram aí deste processo, tá? Professor, a atividade está na escala 1 para 50, pode mostrar nessa escala, com certeza, tá? Vamos lá. Eu estou aqui na minha prancha e eu tenho o meu desenho no meu MView. Ele está na 1 para 100, tá?
Como que eu faço para alterar essa escala? Clico 2 vezes dentro do MView, dou o comando de zoom. Agora, eu vou precisar de um zoom de 1000/50 xp, porque eu estou na 1/50. E ele vai aproximar meu desenho. Professor, mas eu não consigo enxergar toda a minha planta agora. Então, você sai, né, do MView e pode redimensionar a tua viewport conforme a necessidade do desenho. Tá bem? Outra coisa, pessoal, lembra que a gente criou um layer na aula passada, que era o layer que não imprimia? Né? Quando a gente vem aqui em layer, ó, nessa coluna aqui, que é o plot, quando a gente tem a marcaçãozinha apagada ou então em X, quer dizer que ele não vai ser impresso. O Arc Layout ele foi feito para isso. Então, para que eu não imprima essa superfície aqui do meu MView, eu posso colocar com um Arc Layout. Tá? Ok. Tá aqui somente para a gente poder mexer, mas quando a gente vai no plot, né, ele vai sumir. Perceberam como ele sumiu? Agora só aparece mesmo as linhas da calçada, linha do paisagismo e do nosso edifício. O carimbo toda vez terá que ser feito na plotagem ou dá para deixar pronto? O carimbo, ele, vamos supor, eu acabei de fazer essa prancha, né? Agora eu tenho uma prancha 2. Olha, não coube a minha prancha de cobertura, né? Aí, vamos supor que eu tenho aqui, ó, vamos fazer uma prancha do lado de cobertura, né? Então eu tenho aqui um beiral de 60. Aqui eu vou ter minha arquiprojeção. Eu tenho o meu terreno de novo, né? Ó, tá com base aqui. Vamos supor daí que eu tenho, né, uma telha de 2 águas. Vamos tirar a árvore daqui para ela não dar conflito, tá? A gente pode movimentar as coisas com uma medida conhecida para depois trazer ela de volta. Então, vamos fazer aqui. Eu não vou fazer certinho conforme a norma, pessoal, por conta do tempo, porque eu precisaria ter que indicar também a inclinação, né, e tudo mais. Tá? Mas vamos lá, vamos só para a gente fazer rapidinho, né, que seja assim a nossa planta de cobertura. Bem? Só para vocês terem uma ideia, né, então, vamos supor que a gente tem o nosso título de 7 milímetros, tá? Deixa eu criar um texto aqui. Planta, vou colocar aqui, planta térreo. E esse texto aqui, ele vai estar no texto 1, ou no texto 2, na verdade, planta térreo. A minha altura desse texto vai estar de ponto 7, então muito grande, vamos colocar de ponto 5, né? E a nossa escala de ponto 35. Lembrem-se, né, da nossa janela de propriedades, ó, a altura do texto, eu consigo mudar rapidinho o que eu quero, tá? Então, essa aqui está na 1/50. Aliás, está tá na 1/50, né? Escala 1/50. Enquanto a minha planta de cobertura, vamos supor que eu quero fazer ela na 1/100, né? O meu texto ele vai ter que estar adequado à escala, né? E quando ela está na 1/100, quer dizer que o meu desenho está menor, né? Então, o meu texto ele vai ter que ser maior, tá, pessoal? Então, aqui, aliás, esse aqui está bem grande, ele teria que estar na 35,35. E esse aqui vai para colocar ponto 2, só para... Então, esse aqui tem que estar na ponto 35, e esse na ponto 2, e esse aqui tem que estar no dobro, que seria o ponto 7. E o ponto 4. Mas, pessoal, tudo isso eu estou configurando porque é a primeira vez que eu estou mexendo nesse arquivo. Se vocês forem nesses blocos de CAD, isso tudo aqui já está pré-feito para vocês, tá? Então,
que acontece, né? Um quadro de esquadrias, né, na escala 1:50, ele tem um texto menor. Se você pegar este texto e trouxer perto do texto da 1:100, tá vendo que ele é bem menor do que o outro, né? O ideal é que ele seja metade do tamanho, tá? Porque quando a gente fizer a plotagem, vocês vão ver que o texto vai ficar do mesmo tamanho, tá? Aqui, é 1:100. Vamos lá. Então, agora eu quero inserir uma planta na 1:100, que é a minha planta de cobertura. Eu posso copiar a MView. Se eu clicar e arrastar, eu consigo encontrar aqui a minha planta de cobertura, mas eu quero em uma outra escala. Então, eu coloco zoom 1000/100 XP. E agora eu tenho meu desenho na 1:100. E geralmente é assim mesmo, tá? Então, geralmente a gente tem a planta baixa em uma escala, planta de cobertura, né, com um desenho menor. Ele tem geralmente menos detalhes. O meu texto não está aparecendo, então eu preciso aumentar minha viewport. Beleza. Se eu for aqui no plot e fazer um preview da minha prancha, ela vai estar assim, né? Então eu tenho aqui, opa, só o conteúdo, né, que eu faltou eu escrever, só um segundinho. Aí, vamos lá. Aí, planta de cobertura, ok. Então se eu venho no plot e eu enxergo o meu preview, vocês vão perceber que esse texto está exatamente do tamanho desse, né? Mas se a gente vê no model, eles estão um o dobro do outro. É porque quando a gente dá os zooms dos desenhos, os textos têm que permanecer do mesmo tamanho, tá bem? Deixa eu ver. Estes blocos para baixar. Os de imóveis tem sim. Esse de paisagismo ainda não tem. Eu posso passar para o Renan para que ele passe para vocês. Só que eu não sei a qualidade deles, tá? Eu baixei eles para uma aula, tem algumas variantes, mas igual vocês viram, talvez vocês tenham que entrar no bloco e alterar os layers para que eles fiquem compatíveis. Ainda mais quando vocês baixam de muitos lugares diferentes, né? É muito difícil que tenham o mesmo layer. Então, às vezes é bom pegar os que vocês vão usar e retificar, arrumar, deixar todos no mesmo layer bonitinho, mesmo layer de paisagismo, mesmo layer de grama ou de mobiliário, né? E daí, assim, a gente consegue manter um padrão de projeto. Tá? Qual escala 1:50 para colocar no zoom? Tem que colocar zoom, vamos lá de novo, né? Se eu quisesse pegar essa planta e transformar na 1:50 de novo, eu teria que entrar nela, zoom, 1000/50 XP, tá? Como o desenho não para 50 é maior, eu preciso aumentar a minha viewport. Beleza? Ela fica... Aí ela não vai funcionar, né? Porque vocês percebem que o meu texto, o texto está na escala 1:100. Então, se eu fizesse esse desenho na 1:50, o meu texto ia ficar gigantesco. Vejam só. Enquanto ele tem que estar desse tamanho aqui, não para 50. Bem? Se eu pegar este desenho e colocar do lado desse, ó, percebam que os textos estão do mesmo tamanho. Então, é isso que vocês têm que manter ali como padrão, tá, pessoal? Então, ó, textos iguais, escalas diferentes. Se a gente vê no model, é bem diferente, né? Isso, Z, Enter, 1000/50 XP. Isso mesmo, obrigado, Renan. Os 1000 seria porque está em milímetro, né? Exato, porque a gente está desenhando em metros no model e em milímetros no layout, que é o padrão, tá? Então, 1 metro é igual a 1000 milímetros, beleza? Sempre usei zoom scale. Não sei se eu sei este comando, scale factor. Eu não tenho a prática dessa forma, não, tá? Como eu sei se está em milímetros ou metros meu projeto? O seu projeto aqui no módulo, né? Você tem que estar sempre aqui embaixo na escala 1:1, tá vendo aqui embaixo? Tem que sempre deixar o 1:1. Se você desenhou 1 metro como uma unidade, 1. Se o seu 1 metro é isso, você está desenhando em metros, né? Agora,
Se eu medisse, por exemplo, essa parede tivesse 15, ao invés de 0,15, você estaria desenhando em centímetros, né? Então, vai da tua unidade, tá bem? Então, como eu tenho aqui, né, esse edifício, que ele é de 7,5 por 5, ele é de 7,5 metros por 5 metros, tá? E não de 7,5 centímetros ou então de 7,5 milímetros, tá? É mais a questão de como você está desenhando. O que que significa a tua unidade no módulo, tá bem? Já aqui no layout, percebam que a nossa prancha, ela foi feita em milímetros. Então, se o A3 tem 42 por 29,7 centímetros, ele vai ter 420 milímetros, né, por 297 milímetros, tá? Então, as unidades, né, do nosso... Opa! 297. Aí. As unidades do nosso desenho no layout estão em milímetros, beleza? Layout sempre está em milímetros, é o padrão, tá? Se você desenhar em metros o layout, você vai ter que fazer uma outra relação matemática para você entender qual que é a escala entre o módulo e o layout. E daí tua folha vai ter 0,42 por 0,297, tá bem? Então, geralmente o padrão é este, tá? Eu já trabalhei em bases que vieram em centímetros, tá? Então já dá um nó na cabeça um pouco você mudar a unidade padrão, tá, pessoal? Então faz parte mesmo, né? A gente acaba se acostumando a fazer de uma forma e tem que pôr a cabeça a funcionar, né? No caso aí, para ver como que são essas relações entre unidades aí, se a gente modifica alguma coisa do padrão, tá? Então, vamos lá. Alguém tinha me perguntado se precisa desenhar sempre, né, o carimbo, a folha e tal. Pessoal, tem gente que faz, inclusive, blocos, né, para fazer as pranchas, tá? Então, vamos supor que eu pego essas linhas, né? Vamos lá, eu vou pegar todas as linhas aqui, eu vou tirar o número e tiro os MViews e faço um bloco. Vou colocar aqui prancha A, A3. Ó, tá vendo que meu bloco aqui é a prancha 3, né? Então, eu pego esse bloco e os números, venho para o layout 2, colo aqui no layout 2. O que que eu preciso fazer? Vamos limpar ele. Eu preciso que a minha impressora entenda que esse é o meu papel, né? Lembrem-se disso, o nosso primeiro trâmite, né, da plotagem anterior. Ó, então, vamos lá. Começando do zero junto com vocês. Vim para o layout. As minhas linhas estão coloridas, né? Eu tenho uma folha de impressão que está errada, né, que não está do tamanho que eu quero. Então, eu primeiro tenho que vir no plot e eu tenho que definir qual que é o tamanho do meu papel, tá? Então, vamos lá. Papel ISO Full Bed. Lembra disso, né? Full Bed para que não tenha as, as margens automáticas do programa. Então, ISO Full Bed A3. Venho aqui, coloco o window e vou mostrar para o programa qual é a janela que eu quero imprimir. Selecionei, aplico ao layout, sai. Pronto. Ele já entendeu aqui como que funciona, tá? Se não me engano, o professor Gabriel passou blocos também de carimbo. Não, beleza? Certo. Então, aqui eu tenho a minha prancha, que ela está azul. Lembre-se disso, né? Se ela está azul, eu venho no comando Page Setup, Layout 2, que agora eu estou no Layout 2, e venho em Modificar. Eu quero que ele se enxergue como um monochrome e Display Plot Styles. Tá? É só isso que eu altero nesse comando. Ok, fechei. Pronto, eu enxergo ele escuro agora. Eu venho no plot, eu seleciono como que eu quero imprimir essa folha. Eu quero imprimir de DWG para PDF, certo? Seleciono o DWG para PDF, seleciono aqui o monocromático
e eu vou ter as mesmas configurações do meu outro layout, tá, pessoal? Então, esse arquivo, que é o arquivo CTB, tá vendo aqui que se chama arquivo CTB? Eu posso compartilhar com o meu colega para que ele abra o projeto e tenha a mesma configuração de impressão. Por quê? Porque cada um de vocês vai ter configurado uma relação entre cores e impressão diferente, né? Então, às vezes, para que você consiga ler um projeto corretamente, você vai precisar pedir o arquivo CTB da pessoa, tá? Então, vamos aplicar todas essas questões aqui, aplicamos, saímos, tá? Se a gente quer compartilhar o arquivo CTB, você pode pesquisar em plot style. Se você clica plot style, não é plot style, é plotter, plotter manager. Aí, se você clica em plotter manager, ele até saiu do CAD. Eu não consigo mostrar para vocês, mas ele vai abrir uma, uma pasta que é a pasta onde ficam todos os plot styles de vocês. Tá? Deixa eu fazer esse compartilhamento rapidinho para que vocês vejam. Ó, quando eu clico em Plotter Manager, né, ele vai aparecer aqui todos os meus CTBs. Então, ó, eu tenho aqui alguns CTBs de onde eu trabalhei já, né, que era DOP, nas escalas de 10, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 25, né, porque tem isso. Você pode definir CTBs também para plotar em escalas diferentes, por conta do peso da linha, tá? Temos aqui, por exemplo, né, um CTB só dos bombeiros. Então, se eu tenho um projeto de bombeiros, eu tenho que manter algumas linhas, né, com a cor vermelha, por exemplo, que não ficariam vermelhas em um projeto normal. Então, eu tenho uma configuração de plotagem específica para bombeiros, tá? E por aí vai, tá? O monochrome e tudo mais. O monochrome ele já é um padrão, né? Mas a gente pode criar arquivos diferentes. E daí, quando você for compartilhar arquivos, você tem que pegar o teu arquivo CTB, né, e mandar, tá bem? Aqui o monochrome, certo? Daí, pessoal, a mesma coisa, eu venho para minha prancha de número 2, eu coloco aqui, né? Minha prancha agora é a 2 de 2 e por aí vai, tá? Então, é assim que se faz uma prancha e se imprime uma prancha. Vamos dar uma olhada nos conteúdos da aula de hoje para ver se ficou alguma dúvida para vocês, tá? Então, hoje a gente falou aqui de blocos, escalas em blocos, edição de blocos, contagem, né, com os comandos count e bcount. A gente desenhou uma prancha lá no layout, né, em milímetros, criamos viewports para enxergar os nossos desenhos, fizemos as escalas desses viewports, né, tanto na escala 1 para 100 quanto na 1 para 50, criamos folhas também para impressão, né, que é... eu posso falar disso também um pouquinho agora, tá? Vamos só retomar até o final aqui, daí eu já crio uma folha de um tamanho que não é um tamanho padrão, para vocês verem como faz, tá? Fizemos o Page Setup Manager para poder enxergar, né, o meu layout da cor que ela vai ser impressa de verdade. Editamos os plot styles, né, que é a questão lá de como que eles vão ser impressos. E também fizemos o preview e a plotagem, tá? Vamos fazer a plotagem propriamente dita, tá? Eu sempre, até agora eu fui só no preview, né? Então vamos lá, plot. Se tá tudo certo, se na minha previsão aqui, né, na minha visão antes de que ela seja impressa, está tudo certo, eu posso dar o ESC e vir aqui em OK. Aí ele vai pedir para eu renomear, né? Então, vamos lá, eu vou colocar o nome aqui de projeto 1, projeto 1, e ele vai processar essa impressão, tá? Deixa eu sair aqui. Ele vai abrir automaticamente o PDF que eu criei, e essa vai ser a folha do meu projeto. Aqui embaixo, quando a gente passa o mouse aqui por baixo, né, vai ter 420 por 297 milímetros. Tá bem? Então, se a gente aproximar, tá vendo que o nosso peso da linha de parede está bem maior, porque estava configurada maior, né? O nosso vidro está até grosso demais, a gente pode arrumar isso, certo? As linhas de traço da mesa, elas estão claras, então isso é uma coisa que a gente poderia alterar. Poderia colocar o perímetro das cadeiras e das mesas com uma linha preta, por exemplo. Aí, é assim, pessoal, o processo de
plotagem na arquitetura, você vai imprimir uma prancha, vai ver se está bom, se está ruim, vai voltar a arrumar. Imprime de novo, volta, arruma, imprime de novo, e assim vai, tá? Até vocês pegarem o jeito. Ó, olha só como a vista, né? No caso, essa vista está até cinza, né? Não deveria estar cinza também, né? E por aí vai. Tem que ser uma pena realmente mais fina, porque ela é uma planta de cobertura. Tenho aqui a linha tracejada, que é o perímetro da minha edificação, tá? Então, por aí vai. Agora, por último, eu vou ensinar para vocês como que faz um tamanho de prancha que não é um tamanho padronizado, tá? Deixa eu compartilhar novamente o card. Tá, vamos supor agora que é o meu layout 2, eu tenho que fazer uma prancha diferente. Vou até explodir aqui. Vamos supor que eu tenho um projeto de um lote que ele é muito deitado, assim, ele é muito retangular, e eu preciso de uma folha que ela é retangular também, mais do que o normal, né? Então, que eu tenha lá, por exemplo, uma folha de 520 milímetros por 850. 520, fechou. Ok. Essa folha, ela não existe, né, como um padrão de norma, como um padrão de mercado. Ela vai ser uma folha que você pode desenhar tranquilo e você vai ter que plotar por metro, né? Quando você mandar o projeto para ser impresso, ele vai cobrar o tamanho dessa prancha por metro de folha, que geralmente tem ali, né, uma seção máxima de 90 centímetros. Então, se você tiver, tem lugar que você pode plotar, inclusive, né, uma folha que tem uma altura máxima de 90, mas por mais muito mais aí de profundidade, né? Então, vamos supor que a gente tem essa folha aqui. É uma folha de 520 por 850. Vamos colocar aqui uma margem de 10. Aí aqui eu pego essa margem e trago mais 15. Beleza. O carimbo eu posso manter o mesmo tamanho, né? Muito provavelmente vai ser algo maior, né? Mas fica dessa forma. Beleza. Se eu vier aqui no plot e procurar o tamanho dessa folha, ele não vai existir, né? Então, eu vou ter que criar ela, né? Vamos ver qual que é de novo o tamanho. Deixa eu anotar. 520 por 850. Então, 520 por 850. Aí eu venho aqui no plot, venho na propriedade aqui do meu DWG para PDF e vou criar um papel novo. Como que eu crio um papel novo? Eu venho aqui em papéis definidos pelo usuário, né, que é esse User Defined Paper Sizes, Custom Paper Sizes, que é papel customizado, né, ou enfim, modificado, e venho em criar um papel, adicionar. Eu tenho vários aqui já, que eu já precisei criar muitos papéis diferentes, né? Então, acrescentar. Eu posso criar um papel do zero, né, que é aqui, essa é a primeira opção. Avanço. Qual que é a largura do meu papel, pessoal? Ele é de 850. Isso. E a minha altura, 520 milímetros, ok, certo. Então, ó, vejam só que eu nem consigo criar um papel de metros, né? Ou é polegadas ou é milímetros. Então, é bom manter esse padrão de milímetros na plotagem. Tá? Então, ó, 850 por 520, ok. Aqui é importante, né? Ele já dá uma margem automática de 13. Você coloca 0, 0, 0, 0. Avançar, eu posso dar um nome para o meu tamanho. Eu vou colocar simplesmente, né, de 850 por 520. Avançar, concluir. Ok. Agora eu preciso escolher esse papel, né? Então eu venho aqui, ele vai aparecer ou lá embaixo ou lá em cima, aqui, ó, 850 por 520 milímetros. Esse é o papel novo que eu criei. Mostro para ele onde está. Venho aqui na Window, seleciono, viu que ele ficou bonitinho, perfeito, 1:1, certinho, aplico o layout, sai. Agora eu estou trabalhando no meu papel de tamanho correto. Por que que eu preciso fazer isso? Se vocês pegassem um A3, vamos pegar o Full Bed A3 e tentar fazer isso para vocês verem. Ele não vai ocupar todo o espaço, tá? Isso Full Bed A3. Se eu pegar e colocar o perímetro dessa prancha, tá vendo que ele vai dar um problema aqui? Ele não vai conseguir plotar tudo, né?
está plotando somente o cantinho da prancha. Se eu forçar ainda assim para ele se encaixar o papel, ele ainda assim vai ficar parcial, né? Ó, eu tenho aqui margens em cima e margens embaixo, porque meu papel não é proporcional ao papel padrão, tá? Então, é por isso que é necessário, às vezes, criar papel, tá, pessoal? Então, 850 por 520, apliquei, perfeito, coube aqui, né? Então, só para vocês terem noção da diferença do tamanho de papel, né? Aqui ficariam os meus desenhos, né? Então, eu poderia aqui colocar cortes, enfim, uma planta de situação, um monte de coisa a mais, né? Poderia colocar, usar esse trecho aqui da minha folha para colocar quadros de esquadrias, né? E outras coisas mais de anotação. Bem? Então, se eu tenho, né, agora para finalizar mesmo, né, uma coisa até que eu tinha esquecido de falar, que é bom, se eu tenho duas pranchas configuradas, né, no layout 1 e no layout 2, eu posso plotar um de cada vez com o plot, que ele vai sair daquele PDF que eu te mostrei, né? Mostrei para vocês. Mas se eu quiser imprimir os dois ao mesmo tempo, eu posso usar o comando publish, que é aqui, ó, publish. E com o comando publish, né, eu vou ter aqui, deixa eu fechar, é que ele pega todos os cards abertos. Deixa eu fechar os outros para não dar confusão. Fechar aqui e fechar aqui. Agora eu vou dar o publish de novo. Tá vendo que ele tem minha base model e layout 1 e 2? Eu não quero imprimir a base, né? Então, eu coloco aqui, cadê? Eu venho aqui e removo, tá? Removi. Eu tenho agora o layout 1 e layout 2. Eu vou publicar em PDF, né? Tem as opções aqui de onde colocar esse documento. Vou colocar aqui mesmo, ok? Em documentos. Ok, ok. Dou publish. Eu vou chamar aqui de pranchas 1 e 2. Eu posso salvar ou não a lista de pranchas, eu não vou salvar, porque depois eu tenho que escolher um lugar para salvar isso. E ele vai imprimir as duas pranchas juntas. Então isso ajuda muito, tá? Vamos ver se já está pronto. Ainda não. Agora foi. Deixa eu sair aqui para mostrar para vocês. Agora eu tenho o mesmo arquivo, né, PDF, com as pranchas 1 e 2. Tá vendo? Mesmo que elas são de tamanhos diferentes, ele já unificou tudo num PDF só. Então, ganha tempo aí para você não precisar ficar juntando arquivos entre 1, 2, 3, 4 e jogando, né, para o site e tudo mais. Pessoal, por hoje é isso, tá? A gente conseguiu ver todo o conteúdo aí de impressão, né, e até um pouquinho mais avançado, umas coisas que não estavam previstas, mas são importantes aí para o trabalho de vocês, né, para o dia a dia. Bem, Professor, temos aqui uma pergunta boa. pode falar. Boa noite, professor. Me tira uma dúvida, por favor. A atividade 1 não precisa ser entregue com linhas todas pretas ou pode ser colorida conforme cada elemento? O ideal é que sejam entregues, né, as linhas pretas, né? É claro que você pode ter uma coisa ou outra, né, com um efeito de cor, como aqui a gente tem, por exemplo, paisagismo, mas não vai ser o caso, né, do projeto de vocês, né? Pode ser, por exemplo, a esquadria com vidro azul, né? Mas o ideal é que as linhas sejam linhas de construção, linhas pretas mesmo, tá? E nós passamos também aqui mais para cima, tem um comentário do Alexandre que eu acho que pode ser a dúvida futuramente ou pode acontecer com qualquer um. Então eu vou ler aqui também para o professor falar sobre. Professor, tenho uma dúvida sobre blocos e layers. Tive um projeto onde precisei reorganizar alguns blocos para layers específicos. No menu Layers, o bloco estava aparecendo no layer correto, mas quando eu ocultava o layer, algumas partes do bloco continuavam sendo exibidas. Depois de muito bater a cabeça, descobri que essas partes do bloco estavam configuradas no layer 0, mas não conseguia alterar corretamente para o layer que eu precisava. O que pode ter acontecido neste caso? Eu acho que é o mesmo caso dessas mesinhas que
tem blocos dentro de blocos, né, professor? Blocos dentro de blocos. Então vai ter Exatamente. que ir clicando dentro de todos os blocos que estão um dentro do outro e mudando para o layer certo. Sim. É isso, né, Porque professor? porque dentro de um bloco você pode ter vários layers diferentes. Aí quando você fecha ele, você tem ainda assim o bloco do layer, o layer do bloco, perdão. Né? Então, assim, se você tem bloco dentro de bloco, isso começa a virar ali uma coisa infinita, né? Mas tem que ir abrindo e entrando para que você consiga editar a nível de linha, tá? Então, assim, o importante para se certificar que ele vai ser impresso da forma correta é editar a nível de linha. Yuri, só complementando aqui que eu vi que você mandou mensagem falando que está usando o template do Gabriel, que é bem detalhado nas cores. Só para não confundir, na hora que nós estamos desenhando então o projeto, nós vamos realmente usar as cores, porque cada cor representa uma coisa diferente, que depois vai ser configurado para a cor preta e para a espessura de linha correta. Então não é porque eu estou desenhando, por exemplo, a parede rosa, que ela vai sair depois rosa no papel. Não, eu vou configurá-la para sair na espessura certa, na cor certa. Enfim, é apenas uma forma de distinguir na hora de desenhar, né, professor? Isso, exatamente, né? Daí depois, lembrem-se que os layers vocês podem configurar de uma forma e depois, lá nos plot styles, vocês vão definir, né, o que você quer que essa cor seja impressa como, né? Qual que é a forma que você quer que ela saia. Bom, pessoal, passamos já 2 minutinhos do nosso tempo. Não vai dar para Nem, responder tudo, talvez que tenha por aqui, mas foi uma aula bem cheia de conteúdo, né? sim, eu nem vi Ah, que minha deixa eu só câmera ver estava aqui. desligada, não sei o que aconteceu. Tá, respondendo aqui a Joana, e também pode ser o problema que outros alunos estão passando, que eu já falei a semana passada, sobre semanas de conhecimentos gerais. O problema ainda persiste e fomos informados que o TI está atuando. Como o TI está demorando para resolver, o que que nós vamos fazer? Eu vou criar um fórum dentro de cada disciplina com os vídeos da semana de conhecimentos gerais. Assim vocês conseguem assistir e depois ir lá responder o questionário, ok? Então vai estar dentro da disciplina, dentro de um fórum, o link dos vídeos. Eu acredito que amanhã eu posto, tá? Bom, pessoal, boa noite para todos. Bons estudos. Professor, muito obrigado e até Obrigado, professor. semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.